Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através do nosso canal no YouTube. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos hoje na lição de número 7 da nossa revista e a lição tem por tema a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. A maior responsabilidade de qualquer igreja é orar e deixar o Espírito Santo agir. Somente deste tema, deste título, nós já podemos absorver muitas coisas e entender que a maior responsabilidade de todo cristão, de todo servo, de todo filho de Deus, não é querer agir por conta própria, mas sim orar, clamando ao Espírito Santo para que ele haja. Porque se o Espírito Santo não puder fazer, quem somos nós para fazer? Amém? Vamos então para o nosso textuário da lição de hoje. Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse controle está uma bênção. Obrigado, Manu. Verdade prática: a expansão contínua do evangelho completo é um distintivo da igreja que não se descuida da oração. A expansão contínua do evangelho completo é um distintivo da igreja que não se descuida da oração. Vamos lá então, gostaria de pedir à amada igreja que lesse para mim a introdução no 3. 1, 2, 3. Amém. Nós já aprendemos aqui, conforme o nosso pastor presidente sempre nos ensina, que quando há uma abertura de uma igreja, não é que a igreja está sendo aberta, é que uma igreja está nascendo. A igreja já foi fundada, já foi instituída há muito tempo atrás. Nós vemos aqui que a igreja foi instituída no dia dos Pentecostes. E uma característica fundamental é que a igreja, no dia que foi instituída a igreja, se aconteceu um dos maiores, se não o maior avivamento da história. Então nós podemos entender que nós, sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós nada podemos fazer. Então desde o princípio, desde a fundamentação da igreja, desde a fundação da igreja, o Senhor já decretou que para que os crentes tivessem poder, para que a igreja pudesse se mover com autoridade na terra, era necessário que o Espírito Santo agisse em suas vidas. Por isso que desde a fundação da igreja, logo no primeiro dia, o Senhor derramou sobre aqueles que estavam ali presentes algo tremendo, algo único e ímpar sobre a vida daquelas pessoas, que se derramou durante séculos e que hoje nós colhemos os frutos disso. Então nós entendemos que todo cristão necessita estar sim fundamentado e pautado no Espírito Santo. A igreja primitiva é pautada no Espírito Santo. Então nós temos também a palavra-chave da lição de hoje, que é precisamente Espírito Santo. Em hebraico, Ruach Kadosh, em gregos, Agios Pneumatos. Amém? Vamos avançar então para o primeiro tópico, que agora as lições são um pouco extensas, então nós temos que manejar bem o tempo. O início da igreja cristã, o derramamento do Espírito. O Espírito Santo encheu a todos que se encontravam unânimes, orando no cenáculo em Jerusalém, como o Senhor Jesus havia determinado.
A obediência ao Senhor é uma das condições para o recebimento do batismo no Espírito Santo. Toda igreja que se propõe a orar em busca do revestimento do Espírito Santo será abençoada com a resposta divina da mesma maneira que aquela dos primeiros dias. Então, meus queridos, nós vemos que desde o início da igreja cristã, o Senhor pautou algo fundamental: o derramamento do seu Espírito, como cumprimento da sua promessa. Ele havia prometido que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que jovens teriam sonhos, e Ele cumpriu essa promessa, porque nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Mas um fator crucial para nós, que ansiamos receber cada dia mais um avivamento, o derramamento do Espírito Santo sobrenatural, é um fator crucial que ali está: a obediência ao Senhor. O Senhor não derrama do seu poder, da sua glória, da sua autoridade sobre quem é desobediente à sua palavra. O Senhor, Ele não lida com os desobedientes. O Senhor lida e trabalha com aqueles que obedecem e seguem os seus mandamentos. Então nós vemos que verdadeiramente a chave para nós recebermos um grande avivamento é nós obedecermos ao Senhor. Hoje em dia nós vemos inúmeras coisas acontecendo dentro da igreja, não da ADEF, mas como uma comunidade. Coisas que o Senhor nunca ordenou que nós fizéssemos, nós estamos fazendo. Coisas que o Senhor nunca pediu para nós fazermos, nós estamos fazendo. E coisas que o Senhor requer que nós façamos, nós deixamos de fazer. Um mandamento claro, evangelista Jackson, e uma ordem direta para todos nós é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que é que hoje nós deixamos de fazer isso? A nossa maior preocupação com uma comunidade tem sido em embelezar o templo, em trazer uma estética agradável para dentro da igreja, trazer conforto para aqueles que estão aqui dentro, mas nós não nos preocupamos com quem está lá fora. É necessário entender uma coisa: o Senhor, Ele derramou o seu poder, a sua autoridade, Ele derramou o seu Espírito no dia dos Pentecostes, mas não é para que eles ficassem ali se beneficiando uns aos outros com seus dons e talentos. O Senhor derramou autoridade, poder e unção para apregoar o Evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Evangelista Jackson, o Senhor te deu um dom de tocar instrumentos muito bem. Não é para fazer simplesmente aqui para a igreja, para a comunidade em cima do altar. Nicole, o Senhor te deu uma voz com uma unção extraordinária. Não é para cantar somente em cima do altar. Os nossos dons e talentos que o Senhor nos dá é para levar o Evangelho de Cristo nas ruas. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi para eles ficarem ali se alegrando juntamente uns com os outros, mas foi sim para levar o Evangelho de Cristo para as ruas. Nós precisamos entender que a maior obrigação de toda a igreja é clamar por esse derramamento nos dias de hoje. Clamar pelo mesmo avivamento que aconteceu com a igreja primitiva para nós recebermos nos dias de hoje. Porque esse acesso a esse derramamento, desse poder, dessa glória, não fechou. Não é impossível, não está limitado. Nós ainda podemos sim receber um avivamento extraordinário. E eu creio que está chegando. Eu creio que está chegando. O Senhor, Ele cada vez mais, nós podemos ver os sinais. Um avivamento, um derramamento do Espírito Santo genuíno, ele gera transformação, ele gera mudança de vida. E nós precisamos entender que é isso que o Senhor quer.
É isso que o Senhor almeja cada dia mais, que nós clamemos a Ele, para Ele derramar do seu poder. No ano passado nós tivemos aqui um devocional com os jovens, pela manhã, num domingo, e cada um trouxe uma palavra, e eu trouxe uma palavra sobre autenticidade, a Mayla trouxe uma palavra muito forte, a qual ela disse que o óbvio também precisa ser dito. Tem muitas pessoas, Diácono Gabriel, que deixaram de orar, porque elas vêm, não é que elas deixaram de orar, elas oram assim: Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, o Senhor sabe a situação da minha casa, da minha família. Senhor, o Senhor sabe do meu trabalho. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E a palavra da Mayla nesse dia foi precisamente sobre isso. Nós queremos um avivamento, mas nós deixamos de orar. Nós queremos um poder do Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós deixamos de clamar. Nós queremos que a Europa seja avivada novamente, mas nós não buscamos mais por isso. Nós queremos que Portugal, que Vila Franca de Xira seja transformados, mas nós deixamos de orar por isso. Não, Senhor, o Senhor sabe a situação de Vila Franca. Não, Senhor, o Senhor sabe a situação de Portugal. Esses dias eu estive vendo um gráfico a qual demonstrava a taxa, a percentagem de países onde a taxa de divórcio era calculado por cada país da Europa e do mundo todo. Na Índia é de 1%. O país que tem a maior taxa de divórcio atualmente, em pleno 2025, é Portugal, com 94%. De todos os casamentos que ocorrem, somente 6% prevalecem. Isso é o que, meus queridos? Isso é uma grande denúncia contra a igreja. É uma grande denúncia contra a igreja. Quando nós permitimos, na oração de 2 semanas atrás, eu estava aqui juntamente com o evangelista Ícaro, com a irmã Rosa e com o irmão Luiz, e eu falei que nós precisamos abrir os nossos olhos e atentarmos quando nós permitimos que dentro da nossa região, a menos de 1 quilômetro da igreja, coloca um outdoor de todo o tamanho, fazendo propaganda para pornografia. É uma grande denúncia contra a igreja. E eu, nesse dia da oração, peguei e falei com eles que nós não podemos permitir que demônios atuem onde nós estamos estabelecidos, que eles tenham poder para agir e fazer conforme eles querem, aonde nós estamos plantados. Então é necessário que nós voltemos a algo básico, algo crucial: a oração. A oração. A oração é o que movimenta todo cristão. A oração, o pastor Jefferson, ele diz uma frase muito forte que é: eu não oro porque eu quero, eu oro porque eu preciso. Entenda uma coisa, meu querido, quantos daqui conseguem, e é algo bem clichê, mas é necessário, tal como Mayla trouxe nesse dia, essa palavra que ficou remoendo no meu espírito, óbvio, precisa ser dito. Quantos aqui conseguem passar uma semana sem comer? E eu não estou dizendo que é petiscar, não, uma semana sem comer. Agora, por que é que você acha que o teu espírito consegue passar uma semana sem ser ingerido dentro dele oração, sem alimentação? É necessário nós entendermos que todo crente necessita cada dia mais orar. Segundo subtópico, preparação para o serviço do reino. O Senhor enche o crente do seu Santo Espírito, equipando-o
para o serviço do reino de Deus. O Espírito Santo não está subordinado a nenhum capricho humano, pois ele é Deus e, como tal, é o Senhor da igreja. Um crente, pelo fato de ser batizado no Espírito Santo, não tem permissão para realizar missão alguma na igreja sem a direção do Espírito. O crente maduro espiritualmente tem sua vida pautada na palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo. Ele está apto para realizar todo o serviço em prol do reino. Aqui, quando eu digo acerca de o fato de um crente ser batizado no Espírito Santo, eu traduzo também para um crente que prega muito bem, para um crente que canta muito bem. Não é por nós somos cheios do Espírito Santo, não é por você saber pregar bem, não é por você saber cantar muito bem, que isso te dá uma autonomia para fugir do comando do Espírito Santo da tua vida. Não é pelos teus dons, não é porque você fala muito bem, que você se torna autossuficiente. Todo caminho para a autossuficiência é um caminho para a morte. Quanto mais nós somos usados por Deus, mais nós entendemos que a nossa dependência está nele. E não é por causa dos nossos dons, como a lição nos ensina muito bem, que você tem permissão para realizar algo fora da direção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que têm o dom da profecia, mas entenda, não é por ter o dom da profecia que você pode profetizar sobre a vida de uma pessoa aquilo que você entende que ela será. Tem pessoas, pastor João Paulo, que chegam na igreja ansiosas, desesperadas por ouvir uma palavra de Deus. E nós aqui temos profetas em nosso meio. E muitas vezes a pessoa, o Senhor quer que ela se torne um exemplo aqui prático para nós entendermos. A pessoa, ela tem o dom da palavra, mas chega um profeta, não, Deus está dando letras sobre a tua vida, sobre a tua boca, sobre a tua cabeça. Deus está fará de você um grande cantor, quando a pessoa não sabe nem cantar afinado. E ela, em vez de seguir o projeto, o propósito que Deus tem para a vida dela, fica patinando em algo que Deus nunca pediu para ela fazer. Porque alguém fora da ordenança do Espírito Santo profetizou algo sobre a vida dessa pessoa que nunca partiu dos céus, partiu da carne. É crucial, meus queridos, que nós tenhamos liberdade, que nós demos liberdade ao Espírito Santo para falar através das nossas vidas. Mas é necessário que nós tenhamos um temor extremo antes de liberar algo sobre a vida de alguém, antes de falar algo sobre a vida de alguém, antes de profetizar algo sobre a vida de uma pessoa, para que nós não induzamos essa pessoa em um erro, que poderá consequentemente afastar ela do propósito que Deus tem originalmente traçado para ela. O crente maduro espiritualmente tem a sua vida pautada na palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo. O crente maduro não caminha pelas suas próprias pernas. O crente maduro entende que ele só faz aquilo que o Espírito Santo manda ele fazer. O crente maduro espiritualmente entende que o que acontece, se ele põe a mão e alguém é batizado, se ele põe a mão e alguém cai, se ele põe a mão e alguém recebe uma cura, isso não acontece, não é por causa dele. O crente maduro espiritualmente entende que ele nada pode fazer, que é o Espírito Santo que flui através da vida dele. O crente maduro espiritualmente entende que ele não pode dar um passo sem a direção do Espírito Santo. O crente maduro espiritualmente entende
que ele está submisso à vontade de Deus e do Espírito Santo para a sua vida. Não somente durante os cultos, que tem duração de 2 horas e meia. Não somente durante os ensaios, não somente durante as orações. O crente maduro espiritualmente entende que ele está submisso à vontade de Deus em todo o tempo, em toda hora. Ser submisso dentro da igreja é fácil. Ser submisso dentro da igreja, todo mundo é. Mas quando o Senhor muitas vezes, e aqui é um exemplo prático comigo, todo mundo que trabalha sabe que de vez em quando tem um atrito ou outro. Quando o Espírito Santo coloca no teu coração, olha, teve aquele atrito, mas ora por aquela pessoa agora. Quando o Espírito Santo te pede algo, lembrem-se, a obediência é a chave que libera o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É necessário que nós entendamos cada dia mais que a submissão ao Espírito Santo de Deus, nos levará a lugares que nós nunca chegaríamos sozinhos. Tem muitas pessoas pensando que por eles caminharem, por eles já saberem o trajeto, por eles já saberem como fazer as coisas irão acontecer de uma forma natural. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós nada poderemos fazer. Queria pedir só para diminuir um pouco o tamanho, por favor. Terceiro subtópico: evidências da ação do Espírito Santo. Estando os discípulos reunidos após o dia de Pentecostes, veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ouviu-se manifestações sobrenaturais, audíveis e visíveis, nunca antes experimentadas. O batismo no Espírito Santo e as manifestações espirituais são o cumprimento das promessas de Deus proferidas pelo profeta Joel. A fé dos discípulos estava alicerçada na promessa divina, que agora se cumpria através de suas orações. Quando o Espírito de Deus age no meio do seu povo com manifestações sobrenaturais, ele suscita o santo e reverente temor, despertando a coragem, a ousadia e maior desempenho no trabalho do Senhor. A partir do dia de Pentecostes, até o mais medroso se tornou dos maiores corajosos. Porque quando o Senhor ele derrama do seu Espírito de uma forma genuína, acontece uma transformação não somente estética, mas acontece uma transformação genuína de dentro para fora. Tanto é que, após o dia de Pentecostes, nós vimos mártires. Nós vimos pessoas morrendo pelo amor à palavra, morrendo pelo Evangelho. E tudo o que aconteceu nesse dia, até os dias de hoje, é um cumprimento da promessa de Deus, feita ao profeta Joel no Antigo Testamento, como eu citei no início da lição de hoje. Nós precisamos ainda crer, ter fé, que o que aconteceu na igreja primitiva no dia de Pentecostes pode acontecer no dia de hoje. Estando os adefenses reunidos na DEF Vila Franca de Xira, no dia 15 de fevereiro de 2025, ouviu-se do céu um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa. E todos que estavam nelas foram cheios do Espírito Santo de Deus. É que muitas vezes nós lemos a Bíblia, Evangelista Jacques, como um livro de histórias. Eu citei isso em uma lição passada. Nós muitas vezes abrimos a Bíblia e lemos como se fosse um livro de histórias, de fábulas, de contos para crianças. Quando a Bíblia é como se fosse um documentário baseado em fatos reais. Nós precisamos entender que tudo que aconteceu na Bíblia está acessível para acontecer nos dias de hoje. O Deus não mudou. O Espírito Santo não parou de trabalhar. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Nós precisamos entender que esse mesmo poder, essa mesma glória, essa mesma unção se encontra disponível e acessível para cada um de nós. Mas é necessário nós clamarmos. Síntese do tópico de número 1: o início da igreja cristã foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo. Pelo derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos que nenhuma igreja nos dias de hoje pode operar, funcionar e trabalhar de forma saudável sem o Espírito Santo agindo no meio dela. Toda igreja que trabalha pelas suas próprias pernas, que anda pelos seus próprios dons, que trabalha da maneira que ela quer, eventualmente fracassará. O pastor presidente, ele costuma dizer que ele é o pastor presidente deste ministério. Mas não é ele que dá as diretrizes. Não é ele que dita as direções que o ministério vai tomar. Todo ministério, toda pessoa que não está submissa ao Espírito Santo fracassará. Segundo subtópico, a disseminação da palavra. O Espírito Santo prepara pregadores. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito, colocou-se de pé, levantou a sua voz e falou corajosamente do genuíno Evangelho. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas ao reino dos céus. Esse mesmo Espírito continua a capacitar homens e mulheres para a obra da evangelização, do ensino e da literatura, a fim de proporcionar a expansão do reino de Deus. A igreja deve orar sem cessar, para que o Senhor enriqueça com obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade e sejam irrepreensíveis. Entenda uma coisa, meus queridos: o Senhor Espírito Santo é quem capacita. O Senhor Espírito Santo é quem capacita. Nós muitas vezes achamos que nós não conseguimos fazer nada, e é verdade. Lamento te dizer, se algum dia alguém chegou e falou: olha, você prega muito bem, te enganaram. Olha, você canta muito bem, você toca muito bem, te enganaram. Porque de nada serve você cantar muito bem se o Espírito Santo não estiver na tua vida. Aos levitas que aqui estão presentes, quando vocês cantam, se o Espírito Santo não estiver presente nas vossas vidas, é só barulho. Aos levitas que estão presentes tocando, se vocês não oram, não se consagram e o Espírito Santo não estiver nas vossas vidas, é só barulho. Não existe diferença de quem está em cima do altar de quem está tocando no mundo. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós vemos em congregações talvez menores,
ou até mesmo em grandes sedes. Eu estou falando de congregações porque normalmente é em congregações menores que nós vemos as maiores dificuldades de um ministério de louvor e tudo mais. Nós vemos pessoas ali, tipo eu, que não sei tocar violão, mas fica ali arranhando as cordas. Nós vemos pessoas dentro das igrejas que verdadeiramente não têm dons como as grandes bandas do mundo lá fora. Mas por que quando esses ministérios de louvor, com essas dificuldades, sobem em cima do altar de forma humilde, tocam ali um louvor ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos algo dentro de nós, como nós nunca sentimos ouvindo as melhores bandas lá fora, com pessoas capacitadas, com pessoas que têm cursos musicais, com pessoas que têm aulas de canto, com pessoas preparadas. O que faz a diferença, meus queridos, é o Espírito Santo. O Senhor, Ele não procura por pessoas preparadas, Ele não procura por pessoas capacitadas, Ele procura por pessoas autênticas para a sua obra. E é isso que nós precisamos entender cada dia mais. O Senhor, Ele prepara quem Ele quer para a sua obra. Ele prepara missionários, Ele prepara pregadores, Ele prepara levitas, Ele prepara pessoas para zelar da igreja, Ele prepara pessoas para limpar a igreja, Ele prepara pessoas para ficar nas câmaras, Ele prepara pessoas para ficar nos cortes, Ele prepara pessoas para limpar as casas de banho, Ele prepara pessoas para ficar no pilar, mas é Ele quem prepara. Existem pessoas que chegam na igreja, ficam sentadas e acham que não tem utilidade nenhuma. Todos têm utilidade para o reino, porque a capacitação não vem de nós mesmos, a capacitação vem do Espírito Santo, e Ele prepara e capacita quem Ele bem quer e bem entende para a sua obra. Tem um levita muito conhecido no Brasil, se eu não me engano o nome dele é Cleiton Queiroz. É cego, mas tem uma unção tocando violão, se eu não me engano também toca teclado, e nem enxerga nada, porque é o Espírito Santo que capacita quem Ele quer. O Espírito Santo, ele não precisa que a pessoa sequer veja. O Espírito Santo não precisa que a pessoa seja dotada de letras. O Espírito Santo não precisa que a pessoa seja preparada com uma voz mega afinada. O Espírito Santo não precisa que a pessoa seja um artista espantoso, sabe tocar todos os instrumentos de trás para frente, de frente para trás. Ele precisa sim de pessoas que tenham uma vida autêntica com a sua palavra, de pessoas que tenham compromisso com a oração, de pessoas que tenham compromisso com a consagração, de pessoas que estão disponíveis para o seu reino. O Senhor não precisa de levitas preparados. O Senhor não precisa de levitas que saibam tocar. O Senhor precisa de levitas que saibam orar. Cantar sem unção só gera barulho. Pode repetir várias vezes o refrão da música. Pode fazer um espontâneo, pode fazer aquilo e mais alguma coisa. Pode fazer um medley de 20 louvores. Pode ir para aquela lista secreta que quando canta o fogo desce. Sem o Espírito Santo, nada poderemos fazer. E a única maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo não é no final do culto de domingo vir aqui para frente chorar. Não é na festa da gratidão, durante os 10 cultos, durante os 9 dias, estar aqui todo dia na frente chorando. Não é na ceia se afundar na cadeira depois de tomar o cálice, comer o pão e se afundar na cadeira chorando. É na oração de segunda a sexta-feira que tem aqui na igreja. A única maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo é buscando por Ele. Entenda, meu querido, a glória de Deus ela é acessível para qualquer um de nós.
Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Se a Bíblia diz buscar-me-eis, é porque está escondido. Está acessível para todos, mas só tem acesso quem procura. E a Bíblia também diz nós precisamos cada dia mais buscar ao Senhor Jesus. Não é simplesmente nós virmos aqui e desfrutarmos da glória de Deus nos finais dos cultos. Chorar, ser revestido é muito bom. Mas de que adianta? Se depois na segunda-feira nós não buscamos, na terça-feira nós não queremos saber, na quarta, aí na quinta já começa a opa, domingo tem culto. Opa, sexta, domingo tem culto. Aí vem, chora de novo. Mas na segunda-feira volta o mesmo ciclo. É necessário nós nos tornarmos cada dia mais crentes maduros. O Senhor, Ele não vem buscar a sua criança preparada. O Senhor, Ele vem buscar a sua noiva. E entenda, só pode casar quem é maior de idade. Só pode casar uma pessoa já considerada madura. É necessário nós cada dia mais tornarmos crentes maduros espiritualmente. Vamos sair do raso. Vamos avançar para o segundo subtópico. O Espírito Santo, o Espírito concede intrepidez. A autoridade com que os apóstolos expunham a palavra de Deus e o seu poder de persuasão são virtudes que somente o Espírito Santo pode conceder. Tomemos como exemplo a história de Pedro. Compare seu comportamento antes do dia de Pentecostes e após a sua excelente e maravilhosa transformação ocorrida depois daquele dia. Tudo isso aconteceu porque a igreja orava com determinação. Da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer nestes dias com a igreja que perseverar em oração e jejum diante dele. Pedro, antes do dia de Pentecostes, dá aqui sua orelha, seu descarado. Depois do dia de Pentecostes, 3.000 almas. Tamanho é o poder do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, que aonde ele passava, as pessoas não tocavam nele para serem curadas. Tocavam na sua sombra. Somente tocando a sua sombra já eram curados. Mas sabe o que eu vejo nisso, meus queridos? Quanto maior for o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, maior é o tempo que essa pessoa decidiu investir para Deus. Entenda, isso trabalha junto. Quando nós vemos uma pessoa clamando, pregando, orando, louvando, fazendo seja o que for, e o Senhor manifestando o seu poder, a sua glória, a sua unção através da vida dessa pessoa, saiba, meu querido, essa pessoa tem dedicado tempo para com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele está disponível. E o Espírito Santo, ele quer fazer nos dias de hoje a mesma coisa com a igreja que persevera em oração e jejum diante dele. Vamos avançar para o subtópico de número 3, que o tempo já está indo. Escolhendo e enviando homens para a obra missionária. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento impulsor da obra missionária da igreja. A missão atingiria em pouco tempo a escala mundial
visto que naquele dia estavam em Jerusalém pessoas de 16 nacionalidades. Jesus disse aos discípulos que capacitados pelo poder do Espírito Santo, seriam suas testemunhas até os confins da terra. Meus queridos, entendam uma coisa muito forte aqui. Todos que aqui estão têm sim a obrigação de levar o Evangelho. Só que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas têm confundido obra missionária com cargo ministerial. E entenda, nem todos que aqui estão presentes ou estão me assistindo neste momento foram chamados para exercer um cargo ministerial, seja em uma igreja, seja em uma comunidade, seja no ministério. Nós temos sim duas responsabilidades que todos aqui têm. Todos foram chamados para ser líderes, liderar a sua casa, liderar a sua esposa, liderar os seus filhos. E todos temos a obrigação de levar o Evangelho. Entenda que levar o Evangelho não está atrelado a um cargo ministerial. Você não precisa ser um presbítero para pregar o Evangelho. Você não precisa ser um consagrado a pastor para levar o Evangelho. Você não precisa ser um levita para levar o Evangelho. Basta você acreditar nesta palavra e saber que ela é fiel e verdadeira. Você não precisa ser um evangelista para fazer evangelismo. Entenda, obra missionária não está atrelada a cargo ministerial. Não, eu vou ser enviado para fazer a obra missionária. Você pode fazer a obra missionária no seu prédio. Você pode fazer a obra missionária na sua rua. Você pode fazer a obra missionária no seu trabalho. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, quando nós viemos para este templo, o pastor João Paulo certamente também se recorda, o pastor lançou um desafio, se eu não me engano, de 100 mil panfletos. E eu, como um jovem, na altura eu tinha começado a trabalhar ali na fábrica onde eu trabalho hoje. E nós, os jovens, antes de ir para a escola, nós pegávamos, íamos com o presidente para a estação e ficávamos ali entregando até da hora de nós irmos para a escola. Ou então o presidente pegava a gente um sábado, domingo, levava nós, hoje onde está povoado ali, Benavente, Porto Alto, Samora, Salvaterra, nós íamos para o outro lado do rio, ninguém tinha carta. O presidente soltava os jovens ali, um grupo de 8, 7, cada um com 1000 panfletos. Íamos cedo. Olha, quando vocês estiverem terminados, vocês me ligam. E nós corríamos aquela cidade toda. E um dia eu peguei um panfleto, um molde de panfletos e fui, olha, eu estou indo tão longe, por que eu não entrego panfleto aqui na minha fábrica? Fui mais cedo, estava entrando das 8 às 4, fui para lá às 7. Fiquei, todo mundo que passava por mim naquele portão, todo dia estão lá entregando panfleto de sindicato, panfleto de política, de PSD, de CDU e de não sei o que mais, e de o que. Por que eu não posso ficar aqui? Eu quero ver quem vai ser o corajoso que vai me tirar daqui. E eu fiquei lá entregando panfleto após panfleto após panfleto. Na altura eu não estava nem efetivo. Não me lembro se estava contrato ou era temporário. Mas eu entendi nesse dia que eu não estava atrelado a nada para fazer a obra missionária. Você não está atrelado a nada para levar o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós esperamos a situação ideal aparecer. Muitas vezes nós esperamos as condições serem favoráveis. Entenda, as condições nunca serão favoráveis. Você nunca vai ter tempo, você nunca vai ter espaço toda hora que você tiver para anunciar o Evangelho. Não fique esperando as condições aparecerem. Ah não, quando eu me tornar um pastor. Ah não, quando eu for separado a cooperador. Ah não, quando eu estiver mais envolvido com a igreja. Meus queridos, ali atrás nós temos panfletos.
Aqueles que assim bem entenderem e quiserem levar panfletos para evangelizarem na escola do seu filho. A Mayla, desde que Israel foi para a escola, ela tem um costume. O Senhor colocou dentro dela isso, que minha esposa é linda, mas a bateria social dela é bem pequena. Já a minha nunca termina. E o Senhor foi gerando isso nela desde que Israel nasceu. Eu creio que por ela ver o zelo que as professoras tinham com o nosso filho, ela aos poucos tem evangelizado as professoras de Israel. Foi no Natal, ela me pegou no meu pé para eu correr atrás de um específico chocolate, de um específico tamanho, de uma específica forma, porque senão no envelope que ela tinha imprimido, feito na mão, não daria. Lá dentro estava um versículo bíblico e desejando às professoras um Feliz Natal. As professoras, ao receberem aquilo, elas ficaram impactadas e disseram: olha, nós nunca recebemos algo deste gênero. Eu tenho a certeza que o que gerou mais impacto não foi o chocolate que estava lá dentro, mas foi sim a palavra de Deus que tocou o coração delas. Porque o chocolate é acessível a qualquer pessoa. Se elas bem quiserem, elas chegam ali, mas verem uma pessoa levando paz para a vida delas, isso sim gerou impacto. Entenda, meus queridos, as nossas ações evangelizam muito mais do que aquilo que nós falamos em cima dos altares. Quem você é no seu trabalho evangeliza muito mais do que quem você é dentro da igreja. Do que quem você é nos evangelismos. As nossas ações no dia a dia revelam verdadeiramente quem nós somos e quem nós servimos. Quem nós servimos. Entenda, o Senhor, Ele escolhe. Obra missionária não é somente em Luxemburgo. Senhor, envia-me a mim. Não é somente em África. Obra missionária nós temos que fazer onde nós estivermos plantados. Porque se nós não fizermos onde nós estamos plantados, nós nunca estaremos preparados para sermos enviados. Aos jovens que tanto estão falando hoje, nas redes sociais, TikToks, quantas pessoas na vossa escola sabem que vocês são cristãos, que estão na igreja? Talvez a maioria levante, não, todo mundo sabe. Quantas vezes vocês convidaram eles para virem na igreja? De nada eles saberem que vocês são, se vocês nunca convidaram eles. Ah não, olha, eu sei, meus amigos todos sabem. Ótimo, isso é um primeiro bom passo. Quantos convites foram feitos? Quantas vezes saiu da sua boca: olha, vamos ao culto? Olha, vamos. É necessário nós cada dia mais entendermos que a obra missionária não está condicionada a altares e a cargos ministeriais. Síntese do tópico de número 2. O Espírito Santo prepara pregadores, concede intrepidez, escolhe e envia homens para a disseminação da palavra de Deus no mundo. Vamos avançar. O Espírito e o crescimento da igreja. Primeiro subtópico: a igreja cresce. Não é a capacidade do homem que faz a igreja do Senhor crescer, mas a unção e a autoridade do Espírito Santo operando através de seus instrumentos humanos. Todo crente, para exercer qualquer atividade no reino de Deus, necessita depender do Espírito Santo mediante a oração. Não são os líderes que tornam a igreja poderosa nas suas ações, mas a oração da igreja com um propósito unânime. Meus queridos, entenda que nenhum homem sozinho
por mais carismático que ele seja, por mais educado, por mais bem apresentado que ele seja, consegue fazer com que a igreja do Senhor cresça. E entenda que eu aqui, quando eu falo sobre crescimento, eu não estou falando sobre a igreja cheia. Nosso pastor presidente, ele sempre nos ensina que uma igreja cheia não representa crescimento. Uma igreja cheia não representa crescimento. Não é pelo homem que a igreja cresce. Não é pelo que o homem faz, pelo que ele opera, pelo que ele ministra, pelo que ele canta, que faz com que a igreja do Senhor cresça. A única coisa que pode fazer uma igreja crescer é a oração. E não é uma oração, quando eu digo oração, não é cada um orando de forma coletiva. Porque entenda, meus queridos, a oração, quando nós oramos de forma coletiva, qualquer mal entendido, qualquer mal olhar, qualquer desentendimento, quando nós oramos de forma coletiva, desaparece. A fórmula para qualquer igreja fracassar é se tornando uma igreja desunida. A partir do momento em que não existe união dentro da igreja, pode cantar bem, pode pregar bem, pode orar bem, pode fazer o que for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo não virá. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje eles estão saindo das igrejas. No primeiro mal olhar, sai da igreja. Não, aquela pessoa olhou para mim. Na primeira discussão, não, discuti com aquela pessoa. Entenda, meus queridos, nós todos somos seres humanos. É normal eu pensar de uma maneira, o evangelista Jackson pensar de uma, a pastora Norma pensar de outra, o pastor João Paulo pensar de outra, o diácono Danilo pensar de outra maneira. É normal. Agora, o que nós não podemos deixar é que, através dessas diferenças, Satanás plante sementes de discórdias em nossas mentes. Porque entenda uma coisa, é através dessas diferenças um dos outros, que trabalhando juntos é o que irá fazer a igreja crescer. Se todo mundo pensa igual, a igreja está limitada, ela tem ali um limite que ela não ultrapassa. Se todo mundo caminha e pensa da mesma maneira, tem um limite que ela não ultrapassa, porque o limite de pensamento é igual. Mas é através dessas diferenças de cada um. É com essas visões, com essa maneira de olhar para cada situação de forma diferente, que o Senhor nos quer posicionados. O Senhor não quer que as pessoas, na primeira barreira, na primeira divergência de ideias ou de pensamentos, que elas saiam da igreja. O Senhor quer e requer pessoas para o derramamento do seu Espírito, pessoas maduras. Pessoas que entendam que a igreja é um relacionamento da mesma forma com Cristo, da mesma forma que é com as nossas esposas. A aliança que nós temos com a igreja, com Cristo, é a mesma forma que nós temos com a nossa esposa. Quero ver aqui, levanta aqui o marido que nunca discutiu com a sua esposa. Levanta agora os que já discutiram com a esposa. Agora levanta aqueles que discutiram e saíram de casa. Levanta agora aqueles que já discutiram por uma situação boba e largaram tudo e foram procurar outra mulher.
ou uma mulher procurar outro homem. Entenda, meus queridos, nós estamos aliançados com Cristo, a igreja está aliançada com Cristo. Não é necessário, houve uma discussão, hoje houve uma briga boba, não vou fechar a cara para o meu pastor, vou fechar a cara para o meu líder, vou fechar a cara para os meus liderados, eu já não suporto mais eles, esses jovens estão dando muito trabalho, esse ministério de louvor eu não estou aguentando mais. Entenda uma coisa, discussões sempre haverá. Sempre. Mas não é isso que pode te parar. Você não pode deixar que essa divergência de ideias e de pensamentos pare o teu ministério, pare a tua casa, pare a tua família. Entenda, meus queridos, é através dessas divergências, dessas diferenças, que irá nascer algo novo. Eu trouxe uma palavra esses tempos atrás em um devocional com os jovens, a qual nós aprendemos precisamente sobre isso. A união entre os diferentes é que faz gerar vida. Homem com homem, igual com igual não gera nada. Mulher com mulher não gera nada. Agora um homem com uma mulher, dois diferentes, geram vida. Vem, Daniel, vamos orar. Entenda, meus queridos, a igreja cresce. Nós não podemos deixar que Satanás plante em nossas cabeças sementes de discórdias. Vamos avançar, que o tempo já foi. Crescimento contra perseguição. Após o revestimento de poder, os discípulos estavam prontos para executarem a ordem de Jesus, registrada no Evangelho de Marcos 16:15. Os discípulos agora, destemidos, não mais se escondiam em casas com portas cerradas. Pelo contrário, com ousadia e intrepidez anunciavam o Evangelho. Foi em meio à perseguição que a igreja teve seu início, cresceu e continuou crescendo. Em meio às adversidades, a igreja continuava orando, como em Atos 12, 1-18. Meus queridos, eu nem preciso adentrar muito sobre esse tópico, porque quem está há mais tempo no ministério vivenciou a pandemia na ADEF. E foi precisamente em um tempo de lockdown, de caos total no mundo, que houve mais igrejas plantadas. Durante anos nós estávamos aqui e nunca aconteceu o que aconteceu durante os 3 anos de pandemia que aconteceu no Ministério ADEF. Curioso é que os cultos que nós vimos fazer, não tinha ninguém na igreja, as câmeras estavam ligadas. O pastor Efson cantava aqui, trazia um louvor, depois alguém trazia uma palavra. Mas não tinha ninguém aqui dentro. Ou então nós fazíamos os cultos em casa. E foi o ano em que a igreja mais cresceu. Entenda uma coisa, a perseguição é necessária para que haja um crescimento. Aconteceu nos tempos passados e acontece nos dias de hoje. A perseguição foi um fator crucial para o crescimento. Entenda que as dificuldades que você está passando na tua vida é para o teu crescimento. Tem gente que clama e ora: Senhor, me livra dessa prova, me tira dessa situação. Nada acontece. Da mesma forma que aconteceu na vida de Jó, tudo que aconteceu, aconteceu com um propósito. Tudo que está acontecendo na tua vida, está acontecendo com um propósito. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele nunca vai mudar. Se algo está nos acontecendo, é com um propósito de Deus. Então entenda, da mesma forma que aconteceu nos tempos passados, aconteceu nas nossas vidas de forma prática. Nós vivenciamos isso. A perseguição levou a um crescimento, a uma frutificação sobrenatural. Da mesma forma aconteceu com a igreja primitiva. Vamos avançar para o último subtópico: a integridade da igreja. Lucas declara que, tendo a igreja orado, todos foram cheios do Espírito Santo. O predomínio do Espírito Santo no crente
leva-o a ser generoso e solidário. Neste ambiente abençoado, propício e promissor, surge Ananias e Safira, um casal da igreja que não tinha nenhuma obrigação de vender sua propriedade, como fez Barnabé, e nem entregar na igreja todo o valor da venda. Ambos tinham apenas o dever de serem unânimes como os demais. Por meio do dom do discernimento do Espírito, Pedro percebeu toda a mentira deles e veio um repentino juízo divino sobre o casal. Quando a igreja está orando, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Quando a igreja está orando, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Muitas vezes nós enfrentamos problemas no Ministério de Louvor, problemas na Rede Semear, problemas com os jovens, problemas com a Def Kids, problemas no Ministério da Harpa, e nós nunca entendemos de onde está vindo. É um reflexo claro, meus queridos, que nós precisamos orar mais coletivamente. É necessário sim, todos aqui, todos eu creio e sei que fazem isso, que oram em casa. Mas o pastor João Paulo, impulsionado e direcionado pelo Espírito Santo, colocou oração na igreja de segunda a sexta, para que pelo menos um dia você possa vir. É necessário nós orarmos de forma coletiva, meus queridos. Aos líderes de ministérios, se você está enfrentando problemas no ministério que está liderando, venha fechar as brechas. Quando a igreja, na lição não fala quando o crente está orando. A igreja ela não opera de forma singular. A igreja não é somente o pastor João Paulo. A igreja não é somente o evangelista Jackson, o evangelista Icaro. Quando a igreja está orando, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Então entenda, e eu faço um convite. De segunda a sexta-feira nós temos oração na igreja. Eu nos dias dos ensaios, na quarta-feira fica corrido para mim. Nos dias de culto também, devido ao culto terminar às 9, já expliquei, já conversei com o pastor João Paulo. Mas ainda me restam segunda e sexta-feira. Não é necessário que você venha todos os dias. Quem tem disponibilidade, ótimo. Mas venha clamar ao Senhor Jesus. Nós não podemos deixar de orar, meus queridos. O pastor João Paulo teve essa estratégia precisamente para abrir o leque. Opa, só sexta-feira era limitado para muitas pessoas. Então vamos abrir. Toda semana tem oração. Quando a igreja está orando, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Problemas ministeriais são solucionados não através da sua força, não através do seu braço. E eu falo com experiência. Quando nós somos líderes de algum ministério, nós pensamos em inúmeras estratégias, táticas, formas e soluções para reverter o quadro daquilo que nós estamos vivenciando no ministério. A solução é a oração. Se você já tentou de todas as formas e não conseguiu, saiba, quem tem a solução é o Espírito Santo. Ele está te convidando, ele está te convocando para orar mais, para buscar mais, para consagrar mais. Entenda isso nesta noite. Síntese do tópico de número 3. Eu quero já chamar aqui o nosso pastor João Paulo. Não é a capacidade humana que faz a igreja do Senhor crescer, mas é a ação e o poder do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum jovem pode fazer um ministério, a igreja se desenvolver. Somente o Espírito Santo. Vamos para a nossa conclusão. Quando o crente tem uma vida de oração e se dispõe a ser um intercessor, não somente suas necessidades são supridas, mas também as do corpo de Cristo são atendidas. A do respeito do batismo do Espírito Santo, o servo de Deus deve buscar perseverantemente em oração, crendo que Deus atenderá às suas súplicas e o revestirá de poder.
Meus queridos, um versículo conhecido de todos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós dedicamos a nossa vida a uma vida de oração, de interceder pelos outros, de clamar pelos objetivos da igreja, Deus automaticamente, Ele se disponibiliza para trabalhar a nosso favor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade neste momento e passo para o nosso pastor superintendente, nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.